Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina! Cidade maravilhosa, cheia de desafios, mas principalmente cheia também de grandes produtores culturais, que é o nosso bate-papo de hoje. Londrina com vários desafios, Londrina com várias tendências culturais, uma cidade que cada vez mais responde prontamente ao Paraná, ao Brasil, ao mundo, porque nós exportamos daqui, sim, grandes produções, grandes produtores, mas principalmente esses meus amigos que eu convidei hoje para falar sobre os desafios de um produtor cultural são, no mínimo, pessoas que investem nas suas carreiras profissionais há décadas. E é por isso que é importante hoje eles servirem nesse bate-papo como exemplo da tenacidade, da resistência, de uma entrega honesta, de cada vez mais a gente saber que a cultura faz bem para a alma, para o espírito, para a saúde mental, para o lazer, para o entretenimento, matriz econômica. Olha, 100 vezes 100 a qualidade e a oportunidade e a necessidade da produção cultural na nossa cidade. Pois bem, meus convidados, Ileia Ferraz, ela é produtora cultural, musicista graduada em História pela UEL. Ela foi diretora cultural da ACIL e da Associação de Canto Lírico do Norte do Paraná, além de integrar o Conselho Estadual de Cultura na área de ópera. Fundadora da Bravissimi, coordena cursos e projetos culturais ligados à cultura e à língua italiana. Mas aqui, nos bastidores, eu já descobri que ela estava dando aula de grego. Ileia, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Não precisa me responder agora, não. É só uma saudação inicial, mas eu já vou ali, já descobri esse negócio de outro tipo de contato linguístico que você tem no seu currículo. Bom dia. Buongiorno, ragazzi. É um prazer estar aqui com vocês, meus amigos, que há muito tempo eu não via. Muito bem. Eloírio Pacheco, editor e quadrinista. Editor, quadrinista, professor de HQ em Londrina, com formação em História, Pedagogia e especialização em Arte e Educação. Atuou como editor de grandes editoras como Marvel, DC, Dark House, Image, além de publicar obras autorais e projetos culturais. Premiado diversas vezes, seu trabalho já foi reconhecido no Brasil e no exterior, com destaque para o personagem Escorpião de Prata. Eloírio Pacheco, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. E a minha amiga Ileia, fazia muito tempo que eu não via também. A professora dele, olha só, Ileia. O Eloírio foi aluninho da Ileia. Muito bem. Kiko Josolino, músico e produtor de eventos, atua na produção e gestão de eventos culturais e musicais com experiência em festivais, shows, projetos autorais. Também desenvolve trilhas sonoras, jingles e soluções em audio designer, integrando música e experiência para diferentes formatos de eventos. O Kiko Josolino é uma referência. Agora mesmo eu estava batendo papo com o Kiko antes de começar nesse sabadão cedo, na hora que alguém já percebeu, falou, fala pro Kiko que ele foi minha referência, eu como músico. E olha, daqui a pouquinho eu vou revelar quem é, e é um grande secretário aqui da nossa cidade. Kiko, muito obrigado pela sua presença, amigo. Eu que agradeço, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com essa turma boa, podendo falar de coisas legais e soltar toda a nossa experiência para todos os nossos ouvintes. Muito bem. Vinícius Salles Cirilo, artista do grafite, artista atuante em grafite, muralista e exposições. Também desenvolve projetos em espaços criativos. Há 6 anos trabalha como arte educador, realizando oficinas de grafite em projetos sociais. É criador do Beco House Ateliê em Londrina, onde promove eventos, exposições e oficinas, além de atuar com murais artísticos e intervenções urbanas em diferentes espaços públicos e privados. Vinícius Cirilo, bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui com você e com toda essa galera aqui. Vamos trocar ideia. Muito bem, para todos vocês, Ileia, vamos começar com você. Ileia, então significa que você já convive e conviveu com esse nosso pessoal, acho que menos com o Cirilo, que é um pouco, não mais novo, não é? Mas também a arte do Cirilo nesse momento, eu fiz questão de ter aqui a música, não é? A língua, o quadrinho, o grafite, os espetáculos, ações, porque vocês coabitam e vocês convivem com o projeto que vem à mente, depois o projeto que vai para o papel, depois a busca de recursos,
E aí, às vezes, a frustração que não aparece o dinheiro, e aí, daqui a pouco, você fala, bom, vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo, e vocês nunca desistiram, vocês continuam fazendo produções culturais na cidade. E, Leia, sua primeira produção cultural, remota de quando? Quando é que você falou, olha, eu vou fazer esse projeto, eu vou colocar isso aqui para andar, olha, isso aqui vai se chamar um espetáculo ou uma ação. Quando é que você fez o primeiro? Ou se não for o primeiro, logo um dos primeiros. Eu fui diretora cultural da CIL na década de 80, 1983, e foi lá que eu aprendi tudo, porque produtor cultural é um título de hoje, né? Até existe curso na área de comunicação e tal, mas a gente sabe que cada evento é um evento. Você pode planejar, você tem essa possibilidade de coordenar tudo, de ter mais pessoas, mas naquela época a gente fazia tudo sozinho e fazia tudo, além de, às vezes, não é, no caso do Kiko, do Eloir, que eu já vi agora nos últimos dias, na inauguração do museu, fazer tudo e ainda subir no palco ou realizar o evento como artista. Esse é um desafio, porque a gente tem aquela ideia de que, não, o artista, todo mundo tem ali um empresário que faz tudo e você ainda sobe no palco, né? Em 1983, quando eu fui chamada pelo presidente da CIL, que era o Nilo Dekesh, na época, como diretora cultural, eu entrei na CIL assim, sabendo nada, e aprendi tudo lá. E, naquela época, foi o único aniversário de Londrina, porque daí eu participei nos 60 anos, 70 e 80, só não fiz 90 porque você fez, né? Olha, ela veio fazendo aniversário da cidade de 60. De 50. De 50 anos Londrina, 60, 70 e 80. e 80. 80 foi com um projeto no meu nome ainda. Aí um abelhudo chamado Marcão Careca fez o de 90. Aí o Marcão Careca fez o de 90, né? Nossa, Quem diria? Então, mas foi lá que eu acho que eu aprendi como que as coisas funcionavam. Porque eu tinha que cuidar de 5 palcos no centro da cidade, em lugares diferentes. E imagina, hoje você tem caixinha de som. Imagina isso em 1983, sem computador, sem nada. Os secretários da prefeitura, que o prefeito era o Wilson Moreira, eles que estavam junto fazendo. Eu lembro muito do Rubens da Codel, que ficou lá até o ano passado, que a gente conversava, e como é que nós vamos fazer isso aqui? E aí eu tive, na época, a ideia de não fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu colocava uma música aqui, um grupo de dança mais embaixo, e eu tinha que sempre lembrar que, se o palco estava na Sergipe e eu colocasse uma banda, eu não podia colocar algo junto, né, no calçadão, porque no intervalo de uma quadra, o som de uma banda vai Exatamente. no outro lugar. A tua Então, ideia, aprendi então, para o tudo. aniversário de 50... Isso é aniversário de 50 anos? 50 anos. Foi do 49 aos 50. Nós trabalhamos um ano, a CIL e a prefeitura fizeram 365 dias de evento. Vocês fizeram 365 dias de evento, Isso. o ano inteiro de evento. O ano inteiro. E aí, para realizar isso, na data exatamente, para você colocar a música num lugar ou no outro, você percebeu que isso aqui, na época, Tinha que ia ter jogo atrapalhar. de cintura. Mas Então, muito jogo de cintura. essas coisas, né? Que, por exemplo, ontem, que eu moro no Calçadão, eu estava ouvindo o grupo da Concha Acústica. Da Concha Acústica. O som. Então, hoje, o som é alto demais, desnecessariamente, né, Kiko? Você sabe disso. Exatamente. A equalização precisa ser algo muito bom para todo mundo poder ouvir sem rachar e sem o outro da outra quadra estar ouvindo. Então, eu que moro a 2, 3 quadras ali da Concha, eu estava tentando assistir um filme e eu escutava o som. A gente fala hoje, eu falo muito, Ilé,
em qualidade, não quantidade. Exato. Acho que as pessoas ainda não se tocaram da evolução das coisas, né? Exato. Eu prefiro sempre trabalhar com a qualidade do que a quantidade. Exato. É bem melhor. Ô, Kiko, já que você falou de qualidade, a Ileia tem ela a primeira a aparição dela com uma responsabilidade já no poder público, né? E ela veio acompanhando e depois disso tudo, ela se torna uma referência nessas produções todas. E aí, como professora, enfim, daqui a pouquinho a gente volta e a gente vai identificar essas produções culturais da Ileia. Kiko, sua primeira produção, você lembra, amigo? Eu trouxe um show de um cara chamado... aqui em Londrina, eu morei muitos anos em Salvador, né? Voltei para Londrina, eu sou londrinense. Eu trouxe um show de um cara chamado André Cristóvão, que é a referência do blues no Brasil, um cara que morou muitos anos fora, trocou com muitos artistas internacionais, e eu trouxe ele para Londrina. Isso em 2001. Mais ou 2001, menos. Mais ou menos 2001. Eu acho que a gente foi fazendo uma criação de público aqui em Londrina, nessa área de blues, nessa área de um pouquinho de jazz também, mais o blues. Foi uma formação de público. Você sabe? vem criando, né? Que a gente vê que em outras cidades são totalmente diferentes. Por exemplo, a gente vai em Maringá, o público do blues é totalmente diferente do público do blues daqui. Curitiba é totalmente diferente. E eu sempre tive esse sonho de ter o festival, né? E há 16 anos atrás, a gente está agora na 16ª edição, eu consegui realizar esse sonho e o festival foi crescendo, totalmente patrocinado pela iniciativa privada. As pessoas investindo, as empresas investindo no marketing cultural, sem um centavo de dinheiro público, seja da esfera nacional, estadual, municipal, e com grandes nomes assim grandes empresas, Mercedes-Benz, Yoshi, Raul Fulgêncio, grandes nomes apoiando a cultura. E eu sempre falava que era muito legal essas pessoas, essas empresas que tinham consciência de ganhar em Londrina e deixar um pouquinho em Londrina, né? Exato. E isso foi muito bacana. E o festival foi crescendo, a gente foi fazendo em espaços abertos, foi aumentando os espaços de lugares. Hoje, eu sempre achei legal a mistura das coisas. Hoje a gente está fazendo um show no Empório Guimarães, que eu peguei 3 mulheres. 3 divas. 3 divas com estilos diferentes, juntei elas no palco, elas vão cantar juntas e separadas. Vão cantar uma música junto, depois cada uma faz seu show, elas voltam e cantam juntos, com mais 2 backing vocals, né? O festival já trouxe quase 100 atrações internacionais para o Brasil, né? E eu acho que isso é muito bacana. A gente conseguiu fomentar e agora a gente está fazendo uma criação de um novo público. Eu vejo os meninos agora, ontem eu falei com os filhos do Matheus Mendes, que eles têm uma banda muito bacana, Estupefatos, meninos de 15, 16 anos. Convidei, faço questão que vocês estejam lá. Então já está vindo a 3ª geração agora. Entendi. Né? E acho que isso é muito bacana. Ô, Kiko, mas você vai para Salvador, você tinha quantos anos? Eu fui para Salvador, eu tava na 5ª série, eu devia ter 12 anos. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 12 anos lá. 12 anos, você foi com a família? Fui com a família. Minha mãe foi transferida para para lá. Você lá. vai para Salvador, você podia muito bem voltar com axé, né, cara? Você podia muito bem... Eu toquei axé, toquei em trio elétrico. Só que chegou uma hora, eu voltei para Londrina na intenção de morar em São Paulo, na verdade. Entendi. Só que como eu tinha minha família toda em Londrina... A música soteropolitana, ela não te influenciou tanto, assim, influenciou no quesito de brasilidade. De brasilidade, Mas lá, em vez de você eles chegar são bem aqui, radicais. Eles são bem radicais. Exatamente. Eu convivi bastante em Salvador também. Então, músicos maravilhosos. Em vez de você vir para cá e falar, não, eu vou montar uma banda de axé. Porque eu já convivi 10 anos. Não, você foi para outra vertente. Eu já tocava um pouco. Eu comecei um pouquinho com rock, mas quando eu ouvi o primeiro disco do Eric Clapton, e nessa época tudo era muito difícil, né? Não é igual hoje que você tem internet. Para você ouvir um disco, eu me lembro quando chegou o Pink Floyd The Wall, aquilo foi um acontecimento em Salvador. Porque além disso, a gente estava longe de São Paulo, né? Foi um acontecimento. Esse amigo meu que foi para os Estados Unidos e trouxe, não lembro se foi os Estados Unidos, e trouxe o disco Off the Wall, aquele disco duplo do Pink Floyd,
era um acontecimento. A gente se juntava, todo mundo na casa Pra dele, ver o disco. para ouvir o disco, que a gente ouvia aquele disco a noite toda, todo mundo quietinho, parado. Então as coisas não chegavam até lá. Era muito difícil. A gente não tinha acesso a instrumentos de qualidade, a gente não tinha acesso. Contudo, independente de qualquer política, uma coisa a gente tem que agradecer muito o Collor. Foi a abertura da importação que a gente conseguiu começar a trazer coisas. Daí as coisas começaram a mudar. A gente começou a ter guitarras Fender, Gibson, encordamentos de qualidade, discos bons. Foi um marco na nossa vida como Até músico. então era muito pouco, né? Era muito bom. Não, eu lembro, Marcão, que eu e meus amigos, a gente pegava 2 ônibus e a gente ia na casa de andava mais um pedaço, ia na casa de um amigo para ele ensinar um acorde pra gente. É verdade. Então a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso a nada. Era de pessoa para pessoa. Não existia isso, né? Então o nosso conhecimento ia muito devagar. Hoje o que um adolescente tem aí, em uma semana ele pode fazer, a gente demorava 2 anos para conseguir. É verdade. Exatamente. Quando eu ouvi o Tinha primeiro que disco. decorar, né? Quase tudo que a E gente não quando tinha eu ouvi o material primeiro pra disco do trabalhar. Eric Clapton, eu gostava de rock. Quando eu ouvi o primeiro disco do Eric Clapton, que esse mesmo amigo meu trouxe de presente, e falou, cara, eu vi um negócio que é a sua cara. Eu ouvi aquele disco assim, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? É isso que eu quero pra mim. A partir dali eu comecei a tocar blues. Olha que legal. Eloíra, a gente tá falando sobre daquele tempo, tô deixando o Cirilo por último, porque o Cirilo é o mais novinho aqui, né, cara? Então, Hierarquia. hierarquia, sabe? Tá vendo só, cara? Hein? Antiguidade aqui conta, né, bicho? Não é verdade? É assim. Cirilo é um grande amigo, eu descobri ele há pouco tempo com um grande artista. Eloir Pacheco, amigo, eu te conheço também há muitos anos, você tem uma trajetória muito ligada à edição, quadrinista, né? É um grande desafio. Isso, na sua vida, começou como? Na minha, eu já me apresentei para você, eu sempre fui um grande leitor de histórias em quadrinhos, sempre. Então, em casa, sempre foi assim, tá aqui Disney, tá aqui Maurício de Souza, não é? As coleções todas, e depois, por conta própria, eu comecei o Derzo, eu comecei Mortadela de Salaminho, eu comecei Asterix, eu comecei no Tex, Ken Parker, e aí vamos embora. E aí tem 150 nomes de publicações que a gente ia para as bancas, não é? Do mesmo jeito, sem internet, sem nada, e era no papel mesmo, né? A gente comprava as revistas. O que te influenciou, Eloir? É mais ou menos isso, de menino também, de criança? A minha história é muito particular. A gente chama de caso anedótico, né, em história, porque a trajetória é muito inusitada. Eu tenho algumas lembranças de um tio desenhando com a coleção de Ebal, quadrinhos dos anos 60, mas era um quarto proibido, ele não gostava que mexesse. E ele tinha uma prancheta maravilhosa, sabe, grande, que me atraía muito. E isso acho que é um dos fatores. Mas essa memória eu vim construindo ao longo dos anos, e agora, mais velho, eu comecei a buscar esse tipo de informação dentro de mim mesmo. Então pode ter sido aí um ponto de partida. Mas eu sempre desenhei, sempre rabisquei. Quando jovem já publicava na folhinha da Folha, aqui da Folha de Londrina, sabe? Tem material publicado meu lá bastante. E eu também, parafraseando o Kiko, eu tenho que agradecer ao Collor, porque quando entrou o plano, eu quebrei. E aí, o que aconteceu? Naquele período, eu falei, vou fazer o que eu gosto, vou montar uma banca de revistas. E foi aí que eu montei a Bate-Banca. Conversando com o pessoal da Abril, eu era um dos poucos fora do eixo Rio-São Paulo que estava lá, participando com eles, conhecendo aquele pessoal da Editora Abril. E a Bate-Banca ficou com esse nome durante todos esses anos que eu construí. Quantos anos, Bate-Banca? Primeiro de maio de 91, saiu uma matéria pelo Gerson Gorgel, na Folha de Londrina, falando da Bate-Banca. O título era A Esquina dos Super-Heróis. E a partir dali começa uma trajetória. Eu fui capa da Folha de Londrina, no dia da morte, noticiada a morte do Gonzaguinha, inclusive. E essa matéria eu tenho guardada. E a Bate-Banca tornou-se uma referência, segunda loja do Paraná especializada em histórias em quadrinhos dentro de Londrina. E ali eu comecei a fazer atividades para crianças, comecei a dar curso de produção de história da HQ, que eu já estudava esses temas já há bastante tempo.
Mas hoje eu tenho vergonha daquele trabalho que eu fazia, a gente vai evoluindo, crescendo. Eu fui buscar uma formação tardia em história, pedagogia, arte e educação, para me qualificar melhor para isso. E hoje, além dos eventos, eu dou aula na UEL também, dou aula na Casa da Vila, tudo com produção de histórias em quadrinhos. Agora, isso, você, nesse momento, você comentou comigo que em algum momento você já puxou na sua memória, e é um pouco da gente também, né? O que nos levou a isso? Ou é uma experiência pessoal, ou é uma experiência familiar, ou alguma coisa que você assiste. Eu também, volta e meia, eu busco, quando alguém pergunta, mas você começou a fazer isso por quê? Eu falei, deixa eu ver. Primeiro, por sobrevivência comercial mesmo. A gente tenta fazer isso para pagar as nossas contas, né? E depois, eu estudei. Não, antes daqui, quem foi que me influenciou a fazer tal situação? No seu caso, você está buscando na sua memória, não é? Quem foram as primeiras pessoas, não é, que te indicaram isso. No meu caso, a história em quadrinho, eu gostei muito, porque era uma forma, como a gente não tinha tablet, não tinha celular, né? Como é que eu vou quietar essa criançada em casa, né, cara? Dá revista para ler. Cara, eu devorava tudo. Eu gastava muito dinheiro, principalmente na banca na frente ali do Correio. Aquela banca na esquina na frente do Correio. Então eu traía você entendeu? Heloíra, eu traía você. Eu ia pouco na bate-banca, eu ia mais naquela banca ali na esquina ali. E eu passava horas fazendo compra de revistas. Assim, eu falei, eu preciso entender um pouquinho de cada assunto. E eu conversando com você agora, eu estou rememorando exatamente isso. Eu me lembro de falar assim, essa aqui é náutica. Deixa eu dar uma olhadinha nessa revista. Uma de náutica, uma de construção. Lembra que tinham revistas especializadas? Náutica, construção, depois viagem. Não é? Então, eu me lembro de várias revistas segmentadas. Se a gente quisesse alguma coisa, a gente buscava aí. Nessa mesma produção, você pensou, eu vou ser um produtor cultural ou isso veio acontecendo, Heloíra? A Bate-Banca foi te dando essa experiência pelo próprio consumidor. Veio uma criança, veio um pai mais adulto e começa a te perguntar coisas. Tipo isso. Eu fui respondendo uma série de coisas, percebi que tinha um movimento que eu poderia reunir pessoas em torno das histórias em quadrinhos, é o que eu venho fazendo. O meu principal evento foi a ocupação do Museu de Arte, todo o espaço do Museu de Arte, no segundo Londrina Comic Con em 1996. Nós tínhamos apoio, assim como o Kiko falou também, da editora Abril, da Coca-Cola, da Panini hoje, que é a grande produtora de histórias em quadrinhos, tudo com dinheiro externo, todo o dinheiro vindo da iniciativa privada para dentro de Londrina, e nós fazendo evento, trazendo grandes produtores. Em 96 eu trouxe para cá o diretor da Heavy Metal, do Brasil, depois eu fui trabalhar com ele e trouxe o Álvaro de Moya, que é considerado o pioneiro das histórias em quadrinhos no Brasil, como estudioso também, professor da USP, tornou-se meu grande mentor. Então esse evento de 96 marca muito. Minha trajetória começa em 82, também fazendo teatro, a parte de música, a parte de sonoplastia, toda essa produção. Foi onde eu conheci minha esposa e a gente veio trabalhando até gerar a Bate-Banca em 91. 96, com esse evento, foi o grande salto para mim em termos de ir para São Paulo e me tornar editor, tanto da Heavy Metal, que nós fomos a equipe única a poder traduzir o nome para metal pesado. E nós fizemos uma revista chamada Metal Pesado, assim como tem a Metal Hurlan na França, tem a Heavy Metal nos Estados Unidos, nós fizemos a Metal Pesado no Brasil, que não existe mais, mas tornou-se um marcador dentro da história das histórias em quadrinho, um divisor de águas nesse sentido. Ali eu publicava os mestres do quadrinho brasileiro, jovens talentos que eu colocava, o pessoal premiado em salões de humor, salões de caricatura no Brasil todo, e mais os quadrinistas brasileiros que estavam naquele momento ascendendo nos Estados Unidos, desenhando quadrinhos para Marvel e para DC. Olha só, Cirilo. Eu tô vendo o Cirilo assim, pessoal, vocês que estão nos assistindo agora, eu vou dar a imagem do Cirilo. O Cirilo ficou de boca aberta, aqui assim, olhando do lado e falou assim, cara, como assim? O que eu vou falar agora? Cirilo, então deixa, não te defender, mas deixa eu te apresentar. Cirilo teve uma campanha há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e alguém falou, olha, tem um sujeito, ele é grafiteiro, e esse cara é um bom cristão, um bom pai. Rapaz, você precisa ver que cara ajeitado, rapaz, para trabalhar com isso. Fui lá, conheci o Cirilo, aí assumo como secretário, eu precisava de uma obra. Eu falei, Cirilo, olha, rapaz, eu não tenho nem verba, cara. Eu só sei que eu preciso fazer tal situação. Eu falei, deixa, cara. Vou lá tentar te ajudar para ver se eu consigo. E nesse ano passado todo,
eu vim descobrindo um pouco mais o grafite como, logicamente, né, uma forma de expressão, também, vamos lá, matriz econômica, né, auxilia na saúde mental, faz com que o picho, né, que também tem a sua representatividade, não tem como você falar que o picho não é, porque o picho começou sendo uma expressão, depois virou vandalismo, mas a pichação era uma expressão, é só você estudar, eu não estou fazendo aqui alusão nenhuma positiva a isso, apenas dizer o seguinte, o picho também é uma expressão que começou, depois você pode me explicar, e aí ela passa a ser vandalizada, e aí veio o grafite nesse processo todo. E aí eu conheço um profissional com ateliê. Quando eu entro no ateliê desse cara, é assim, o que é esse aqui? Ele falou, isso aqui é um ateliê. Tá bom, já vi. Também é uma escola de arte, também é uma loja, também é um coworking, também é uma sala de exposição. Eu falei, que isso, cara? Então, o que acontece? Então, ele fez a cadeia produtiva do grafite, né, num ambiente muito interessante, familiar. E aí eu falei, então, quais são os projetos que eu poderia apoiar como secretário, o grafite? Então, esse é o meu amigo Cirilo. Prazer, viu, amigo? Cada vez mais. Prazer é meu. E é bom, é exatamente, eu conheci o Marcão, acho que o quê? Faz 2 anos, Marcão? 2 anos. 2 anos. E desde então a gente vem trocando ideia. Nesse meio termo também conheci o Eloir, inclusive naquele evento lá do livro, dos escritores. Sim. Foi lá que eu conheci o Londrina, Eloir. cidade que escreve, Cidade que né? escreve. E o Marcão, a ideia é, né, do espaço lá em si, falando do espaço, do que a gente criou assim, a ideia justamente era, não foi proposital também, eu pensei antes para fazer, não, foi acontecendo também. E a ideia era justamente a dificuldade que a gente tinha de encontrar um lugar legal para expor, porque não é tão fácil também, é um pouco burocrático e você tem que conhecer muita gente e tal. E aí surgiu a ideia de ter um espaço e nesse espaço fazer exposição. Então a gente fazia nossas próprias exposições ali, no beco. Então, se eu posso dizer que a minha primeira produção foi pensando nisso, assim. Então foi uma coisa rápida, mas de muito aprendizado, porque em 3, 4 anos de espaço lá, do beco, cara, a gente fez 4 exposições, eu montei uma loja que não deu muito certo, mas que hoje me dá um aprendizado que se eu quiser montar uma loja mais para frente, eu sei o que fazer e o que não fazer, porque aquilo me deu uma base. E me abriu portas, me fez conhecer pessoas. Os projetos sociais também, né? Eu já trabalho a projeto social há 6 anos, dou aula, né? Dou aula de... Eu era educador, dava aula de meio que de tudo ali. E aí, no período da pandemia, não tinha criança ninguém estava frequentando, e eu comecei a pintar salas dos projetos sociais. E aí o gestor do projeto social viu aquilo e achou interessante. E durante os 3 anos de pandemia, 2 anos de pandemia, a gente pintou 7 unidades de um projeto social em Londrina. Todas as salas, refeitório. Ali foi meu início no grafite. Eu aprendi ali, com um rapaz, o Grilo, que é o Arthur, que já fazia grafite. E ele me ensinou ali foi minha escola ali. Então eu não pintei tanto na rua nesse período, foi mais dentro desse projeto, onde o projeto custeava o material, e foi ali que eu iniciei minha trajetória no grafite. A sua trajetória no grafite. Mas e aí é uma referência o Eloir, que o Eloir só não é grafiteiro porque não quer também, né, cara? Não Porque, quer, porque rabisca. não quer. Rabisca, vai bom de Já rabisca. grafitei também. Aí, ó. É viu só? verdade. Não é? Um pouco Eu já de tudo, pichei, eu lembro já disso. fui pichador. Lá em Salvador ou aqui? Lá em Salvador. Ah, lá em A Salvador. gente tinha uma banda chamada Utopia, né? Aí a gente pegava uma cartolina, não sei, e a gente fazia, cortava a Cortava parte, a palavra na aí a cartolina. gente vinha com a pichação, vinha com o spray, parava nos túneis Sim. e saía correndo. Sim. O nome Então, da banda O nos nome da lugares. banda, Utopia. Então a gente tinha Utopia em vários lugares, umas pessoas não entendiam o que era, e depois a gente lançou a banda Utopia, mas aquela emoção assim de fugir da polícia, de não sei o quê. Naquela época tinha fama que se eles pegassem a gente, se o policial pegasse a gente, Pintava a cara. pintava a cara. É. Daí eu teve um outro que já falou assim: não, o negócio é o seguinte: se a polícia chegar, a primeira coisa que a gente tem que fazer
É a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrancar a tampinha do negócio e jogar fora. Olha só o Kiko dando uma ideia errada pro pessoal. Muito bem, amigos. Não saio daí que a gente já volta com desafios de um produtor cultural. Ileia Ferraz, Eloírio Pacheco, Kiko Josolino e Vinícius Cirilo, grafiteiro. Não sai daí, amigos. Por quê? No próximo bloco, um pouco mais desses desafios, como sobreviver, não é? Como investir, como buscar esses patrocínios e principalmente a sobrevivência desses meus amigos no setor cultural. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui. Amigos, nós estamos batendo papo sobre desafios de um produtor cultural com Ileia Ferraz, Eloírio Pacheco, Kiko Josolino e o Vinícius Cirilo. Ô Cirilo, grafiteiro, pichador, esclarece um pouco pra gente. Aí estamos aqui, ó, entre amigos, faz de conta que ninguém está nos ouvindo. O Kiko falou o seguinte, ó, lá em Salvador, quando eu era mais menino, eu também pegava uma cartolina, recortava a cartolina e colocava o nome da banda. Como que é o nome da banda? Utopia. Utopia, tal, em alguns lugares, tal, e aí alguém falou, ó, arranca, né, logo ali o negócio do sprayzinho, que se alguém pegar vocês, não judia de vocês. Mas existe essa contravenção, né, é um crime, né, mas também tem um movimento, né, e o movimento do grafite, ele trabalha hoje tendo um reconhecimento internacional, né? Por isso que eu dou os parabéns ao grafite, que ele vem assim para enfeitar uma cidade, para decorar uma cidade, para informar. Ele tem um conceito hoje gigantesco. Eu fico muito feliz com o grafite na cidade de Londrina. Ainda não começamos a fazer as grandes empenas. O que é um grande empena? Até eu gostaria que você identificasse isso. Qual que é o movimento do grafite e a pichação numa cidade, Cirilo, por gentileza? Marcão, assim, eu faço grafite há 6 anos, né? Tem a galera aqui em Londrina que pô, tem minha idade, eles têm de grafite. Tem um povo aí com toda referência, a galera que faz o grafite é 30, Exato. 40 anos na E, assim, cidade. tem uma galera muito fera em Londrina, um pessoal mais antigo que, inclusive, eles movimentam a cena do grafite com eventos, fizeram os pontilhões lá, eles que estavam por dentro. Eu, inclusive, participei, mas não fui eu que organizei e tal. Mas, assim, essa diferença de grafite, a gente falando do picho, isso existe muito aqui no Brasil. Lá fora não existe. Lá fora tá tudo englobado dentro da mesma coisa. Porque o picho em si ele é uma modalidade, né, que é de letras. Letras pontiagudas, sem muita cor, tá tudo englobado. Aqui no Brasil a gente tem um picho diferente do que é lá fora. Inclusive, muita gente vem de fora para ver o picho do Brasil, inclusive em São Paulo, para ver isso. Porque a gente tem um estilo particular aqui no Brasil, diferente dos outros lugares do mundo. Então, essa diferença ela é mais aqui, lá fora não existe. Então, assim, eu, particularmente, não passei por isso. Eu sempre vim do desenho, gostei muito de desenhar, conheci o spray, conheci o grafite e pulei. Quando você era menininho, você era desenhista. Sempre curti desenhar. Desenhei Nada desde- profissional, mas só Nada. Eu sentava com meu irmão e passava a hora o que desenhando. todo mundo faz, as últimas páginas do caderno, sem a É. professora descobrir. Rascunhava, vendia desenho na escola, que eu já desde moleque desenhava bem. Então, eu vendia desenho na escola, ajudava a fazer os cartazes diferentes. Todo mundo queria chamar eu e meu irmão, porque a gente desenhava melhorzinho e aí a gente fazia. A professora falava, ó, vem ajudar aqui nos cartazes da escola. Na escola eu lembro que os professores, na época era os professores que mudavam de sala, né? Não os alunos. Então batia o intervalo, aí toda vez que o professor entrava tinha um desenho no quadro. Cada professor a gente fazia um desenho diferente pra ele Olha que chegar legal. e Tá Então, vendo como que você já é esperto? Não precisava ter nota boa, mas já agradando o professor, Já já ganhava ficava bem, né, professor cara? ali, No lugar da maçã, ele já fazia um desenho, né, cara? Eu levava maçã, levava Legal demais. fruta pra professora, ele desenhava no quadro. desenhava no Legal. quadro. Entendeu? Então, assim, eu acho Londrina tem uma cena forte do grafite, tem uma galera muito boa, antiga, tem uma galera nova chegando, inclusive nos projetos sociais a gente tenta formar. Não é a formação é da rua, mas a gente tenta passar uma ideia legal sobre o que fazer, porque, cara, você faz uma oficina de grafite hoje, dá 10 minutos, tem rabisco dentro do banheiro da instituição. Entendeu? É uma coisa muito intuitiva do ser humano mesmo, de rabiscar. Isso não é coisa. É do ser humano rabiscar, querer marcar o nome. Então, eu tento sempre passar essa ideia. Porque eu sou assim, não que eu tô julgando quem faz, ao contrário. Mas eu gosto daquela coisa organizada, eu gosto do que é bonito, eu gosto. E o que é bonito pra mim, às vezes não é bonito pro outro.
Mas assim, eu tento passar essa visão aí de, pô, vamos fazer algo bem feito. Não é lançar qualquer coisa, não é porque eu tô fazendo na rua, vou fazer qualquer trabalho, entendeu? Então, Qual que é o projeto social que você atua? eu comecei atuando no CEPAS, que é onde eu aprendi. Ele tinha, na época, 7 unidades espalhadas por Londrina. O que o Hoje Cepas eu atuo faz? na Guarda Mirim. que O o CEPAS ele é um projeto social que atende crianças de áreas periféricas. São Jorge, Aquiles, Leonor, Santiago. Então a gente atendia lá. Eu atendi 5 anos no São Jorge. E assim, a melhor experiência que eu tive na minha vida foi atender esse meio de projeto social aí. Porque eu aprendi muita coisa, aprendi a dar aula, a ter jogo de cintura. Porque você dá aula num projeto social, você dá aula em qualquer lugar, velho. Porque é muito diferente, Marcão, a realidade, assim. Muito diferente. Nada a ver com aquilo que a gente. Você sempre foi para áreas periféricas da cidade e territórios fazer com que o grafite fosse uma expressão, um resgate, né? Sim, A valorização daquela região. naquela região. Muitas ações que é feita na cidade de Londrina é feita em áreas periféricas. Tem o pessoal do Capstyle, que é esse grupo que eu comentei, eles fazem o arte na escola e o... Favela Library. Como que é? Favela Library. Isso. Que é arte na coordenado favela. pelo Leandro Palmeira. Eu tive Palmeira, com eles agora, é. na Aparecidinha também. Por sinal, tirando fotografia com o Palmeiras esses dias atrás, né? Tiramos É, ali lá no perto do Maranhense, Sesc- né, lá perto no do Sesc Maranhense, Adrião. é. Foi bem legal. Que reunião aquela, hein? E o pessoal do Capstyle tem estado conosco sempre que possível, Carão, fazendo grafite. No né? dia da Páscoa, nós fizemos uma ação no Aparecidinha com a criançada lá, eu com aula de desenho, improvisada, assim, numa mesa que estava ali, e o pessoal do grafite, o Hugo Rocha, fazendo um grafite muito bacana, que ficou ali para Que qualidade o Rocha a também comunidade. Muita. Ele é uma das referências, junto com o Carão, que é junto com o outra Carão. monstro aqui de Londrina também, reconhecido no mundo todo. tem. Exatamente. Nós temos uma cena muito interessante. E aí, sempre você teve o objetivo de fazer uma empena. O que é uma empena? O empena é, né, uma lateral de um prédio. Eu acho que é o sonho de todo artista aí. Aqui em São Paulo, Imagina, Curitiba, É. as Pegar nas a grandes lateral cidades, inteira. as grandes Já cidades, tem. né? O centro de São Paulo está acontecendo muito isso. É muito bacana isso aí, é maravilhoso. E São Paulo aumentou bastante, eu estive lá recente. Eu conheci o Cobra, que é um dos maiores do mundo todo, não tem feito um Cobra é trabalho muito legal. maravilhoso. E São Paulo está com um movimento muito grande. E as empenas, a gente chama de pano, né? Esse grande pano, que são as fachadas cegas, o ponto que não tem janela dos prédios e tal. O que acontece é que você coloca dentro da cidade como uma verdadeira outdoor. É uma obra de arte naquelas Gigantesca. dimensões Gigantescas. impressionantes. Tem um trabalho em São Paulo muito legal, que, se possível, trazer para Londrina, realizar o sonho do Cirilo seria maravilhoso aqui na cidade. Eu acho, Marcão, que é bem legal isso, tem muito a ver com a gestão, né? Certas gestões, por exemplo, São Paulo tem uma gestão que tem uma verba de cultura que não tem termo de comparação com Londrina. A gente vê você como secretário da Cultura, todo o leite de pedra que você está tirando, né? Então, mas eu acho que tem muito a ver com o gestor, com a cabeça da pessoa que está ali na hora. A gente já viu passar vários prefeitos por aqui, várias coisas, independente de partido. Eu me lembro que tinha um prefeito, não vou citar nome nem partido, que eu acho desnecessário, que ele adorava música, ele tocava um pouquinho também, então ele era um cara que ele incentivava a música, sempre fez questão de ter uma verba maior para a cultura. Esses dias eu vi uma entrevista sua ou alguma coisa sua, não sei, falando o que o Promic, o que a cultura tinha de porcentagem na verba da prefeitura e quanto tem hoje. Foi diminuindo cada vez mais, né? Eu não me lembro isso em números. Exatamente, foi. Mas, então, assim, parece que foi andando para trás, né? Essa coisa em Londrina, assim, da verba da cultura. E as pessoas, às vezes, ainda não conseguiram captar que cultura, que música, que grafite, que tudo isso são coisas sérias. Sim. A cidade precisa disso. Isso gera frutos positivos para todo mundo. E a gente sabe, né, que, por exemplo, os países adiantados, eles já estão, os médicos já estão receitando atividades culturais ou para você ir assistir uma orquestra.
visitar um museu, porque as pessoas estão, né, com a ansiedade, depressão, aquela coisa toda que não é novidade, mas só cresce no mundo. E cultura é bem-estar, é saúde. É. Né? Então, se a gente consegue levar um pouco disso, a gente está colaborando, né, com a parte pessoal. Né? A gente sabe que tem música boa, música ruim, a música ruim vai fazer mal por causa disso. E isso é ciência já está mais do que Exatamente. provado. Não é. E essa coisa assim, às vezes a gente vê, né? Ah, não vamos colocar verba na cultura, vamos colocar na saúde. São coisas completamente diferentes. Tem a verba da saúde e tem que ter a verba da cultura. Você sabe, Leia, Marcão, eu não sei se você já trouxe, mas é uma pessoa que você tem que trazer aqui de qualquer jeito, que além de ser um cara queridíssimo e inteligentíssimo, é o Eduardo Saão. Ah, sim. O Eduardinho Saão, ele fez agora um doutorado, uma tese de doutorado fora do Brasil, não sei se foi na Alemanha, onde foi. Sobre a música. Eu vou explicar muito por alto. Ele que é um cara que outro dia foi lá tarde gravar um negócio lá no meu estúdio e a gente passou a tarde inteira conversando. Ele foi na Holanda fazer isso. A música na vida das crianças. A diferença das crianças que tinham contato com música e a diferença das crianças que não tinham contato com música. Não só tocando instrumentos, mas com música. E é uma coisa absurda. São pesquisas científicas comprovadas a importância da música na vida das crianças. O lado do cérebro que elas desenvolvem. Então, assim, é um cara que você tem que trazer aqui. Ele vai dar uma aula. O Eduardo, assim, além de ele ser um menino muito bom, ele foi para um lado muito bacana e mostrou. E cada vez mais a gente está conseguindo provar que a música é coisa séria. Igual a Eleia falou, a música ela cura também. Sim, sim. A música cura. Provadíssimo isso. Né? As pessoas que têm projeto em hospitais, por exemplo, elas faziam um comparativo. Quando as pessoas tinham contato com a música, a melhora que elas tinham depois. Então, assim, são coisas, não é coisa que eu tô falando, que é legal, música é bacana de ouvir. Tratamento de Alzheimer, inclusive, então, assim, muito usado. Isso são coisas científicas, são coisas provadas. A evolução também da medicina, tudo isso engloba a música. Não, com toda certeza. O Eduardinho já é nosso convidado especial aqui. Volta e meia a gente se encontra e ele é verdadeiramente essa nova geração que vem não só junto com a banda, mas também junto com a parte estudiosa. Estudiosa, exatamente. Junto com é um maestro, é um musicista. Não, é um cara que ele não perde tempo na vida. O cara tá para fazer. Tá no festival de música também. No festival de música também, assumiu a direção. Porque o festival nós temos precisa dois hemisférios no cérebro. O que acontece é que nós, ao desenhar, ao ouvir uma música, nós ativamos os dois, tanto o intuitivo quanto o de raciocínio, quanto a essa parte menos emotiva e a parte mais emotiva. Ao desenhar acontece a mesma coisa. Você usa o lado lógico e você usa o lado intuitivo. Por isso que a gente fala de música terapia, a gente fala de arte e educação, que é o fazer da arte, está tudo englobado para a nossa saúde mental e para o desenvolvimento cognitivo da criança. Toda vez que você se envolve no projeto, você percebe em que na ponta, Eloir, você tem sempre uma criança, mas você também tem uma família. Você percebe que assim, toda vez que você tem um projeto social, né, você tem sempre aquela criança que você tem um objetivo maior, mas atrás ali provavelmente você também atingiu a família? Às vezes você tem uma experiência diferente que você leva para aquela criança, que ela leva para casa? Nós fizemos durante 2 anos, pelo menos, um projeto no SESC, na Zona Norte, totalmente bancado pelo SESC, e ali nós fizemos várias reuniões com toda a família. E os professores e os próprios familiares falavam da mudança no comportamento e na disciplina de cada criança por causa da arte. Porque o processo pode ser caótico na hora do fazer, mas, ao mesmo tempo, você tem que criar uma organização particular. Você deve ter reparado como que eu ajo dentro da Biblioteca Infantil de Londrina. Eu coloco as crianças desenhando, separo as mães e os pais
uma conversa paralela com eles ali. O desenho, às mostrando. vezes, diz muita coisa, né? O que a criança desenha. Né? Também teve um outro projeto que eu participei com o pessoal de psicologia da Unifil, que nós fizemos dentro de espaços de reclusão da molecada aí, digamos, e eles não estavam verbalizando o que precisaria ser verbalizado, mas nos desenhos eles se expressavam. E ali, depois que nós recolhíamos esses desenhos após a oficina, a aula, nós fazíamos uma análise do que eles estavam verbalizando no desenho, porque a imagem também se lê. E a gente lia essas imagens mostrando E o que essa estava questão acontecendo. da saúde, a Nise da Silveira, né, foi uma pioneira com o museu de imagens, com a cura daqueles que estavam hospitalizados e acabando com o hospício, essa coisa toda, fazendo eles desenharem e se expressarem, né, artisticamente. Muito bem, amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Continuamos aqui com o Cirilo, Iléia Ferraz, Eloir Pacheco e Kiko Josolino. Não sai daí que a gente já volta, porque aqui nós estamos, primeiro, identificando essas potencialidades dos nossos amigos, reconhecendo o talento desses nossos amigos, mostrando para vocês que eles são verdadeiros heróis, são super-heróis, porque viver da arte não é fácil e é aí que eles estão com as suas expressões sobrevivendo cada vez mais. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, amigos, Desafios de um Produtor Cultural reúne Iléia Ferraz, Eloírio Pacheco, Kiko Josolino e o Cirilo Grafite. Agora, se eu for somar aqui a quantidade de especializações que vocês têm, é muito mais do que eu estou lendo aqui, não é? Porque todos vocês são musicistas, todos vocês são pintores, todos vocês são professores, não é? Olha que coisa interessante. É que não a gente acaba descobrindo, né? Esses talentos em vocês mesmos, né? A Iléia, eu acho que a gente, falando na área de música, a gente acaba descobrindo que a gente, se for viver só da música, do instrumento, da paixão, a gente não consegue andar. Então eu acho que assim, ele é músico, ele é professor, outro ele é músico, ele é produtor, ele tem que desenvolver outras áreas. Eu caí muito para a área de produção. Deixei um pouquinho de lado a minha parte como instrumentista, né, para trabalhar com isso. Quando eu cheguei aqui, Marcão, em 2001, que eu cheguei de volta para Londrina, eu me lembro que não tinha nenhuma banda de blues aqui. Tinha uma banda que eu não cheguei a ver nenhuma apresentação, que tinha acabado já, tinha tocado, as pessoas falavam para mim da banda, mas eu não cheguei a ver nenhuma apresentação. Não se falava em blues. E eu montei um show chamado Talking Blues, que foi no antigo Santo Ponto. E esse show foi o maior sucesso, assim, sabe? A gente conseguiu trazer um público muito legal, né? E de 2001 para cá, a coisa foi andando. Um exemplo muito legal que eu vejo, por exemplo, a gente começou a formar também, a mostrar também para essa turma, e começaram a aparecer várias bandas de blues. Eu tenho uma experiência muito legal com um menino que eu adoro ele, um querido, menino não, um cara, hoje ele já é que é o Bruno Bonafini, um menino que é um talento, ele é do Bonatrio. Eu me lembro que há um ano, acho que foi do 4º ano do festival, 5º, a gente fazia shows, o Catuai Shop era um dos patrocinadores, e a gente fazia shows naquela praça ali. E a praça, aquela primeira de entrada, ela lotava, né? Uma das fotos que tirou da plateia, aparece o Bruno, abraçado com o pai dele, um menininho, um garotinho assim, sabe? E ele ia lá, falava com a gente, tô começando a tocar, cara. Aí o pai dele falava, meia hora... Eu falava, Bruno, é isso aí. Ele era um garoto, era um garotinho. Hoje é um menino altamente talentoso, toca uma guitarra maravilhosa. Fez a diferença na vida dele, né? Canta, e ele falou pro pai dele, ele vendo a gente tocar, e falou assim, pai, é isso que eu quero ser. Se formou em Direito, o pai é um advogado, ele falou assim, pai, vou seguir na música. E seguiu, tá se dando direito, bem. né? Várias pessoas que vão atrás de mim, que às vezes, por exemplo, ele tem um trio, né? E eu toco com 8, com 9 pessoas. Às vezes fica mais pesado financeiramente, eu indico ele, eu falo, é o Bruno. Todas as pessoas me dão um feedback mais que positivo. É um menino do bem, talentoso, faz a parte dele. Então, assim,
Olha a diferença Isso. que você fez na vida dele, no espetáculo que você nem imaginou que Não, faria. acho que não só eu, acho que a banda inteira, o movimento, né, que a gente fazia nessa época, né? Já trazendo atração internacional para Londrina, já trazendo, acho que todas as grandes bandas de blues nacional já vieram todas para cá, muitos internacionais. E eu acho que isso aí a gente fomentou o blues da cidade. A gente começou, o que eu falava? O primeiro ano eu falava uma coisa que ficava muito que me desagradava muito, né? A gente ia uma vez um amigo meu de São Paulo falou: "Meu, eu vou tocar, ó, aparece lá. Começa às 10 horas". Eu já gostava de dormir cedo, né? Daí, meu, quando chegou 15 para as 10, eu chegando lá, ele tava saindo do banho, falou: "Vou em casa ali tomar um banho, eu já volto". Eu falei: "Não. Isso não pode acontecer. Nos nossos eventos a gente vai ter pontualidade". A Eleia já foi em vários e conhece. Começava 9 horas, era 9:00, não era 21:00, não era 9:01. E isso, no primeiro, um monte de gente não chegou atrasado achando que não ia ter. No segundo, eles já perceberam, olha, os eventos do Festival de Blues têm pontualidade. A gente vai, com o passar do tempo, você vai educando o seu Educar a público, do mesmo plateia. jeito que você Exatamente. foi educando o público para isso. E a gente Exatamente. vai educando isso. Eloir, é um pouco também dessa educação, né? Então você tem hoje a tecnologia. E a gente percebe que hoje a própria tecnologia com os estudos mostra que você precisa ter o desenho, você precisa ter a escrita. A criançada escreve cada vez menos. Então, o desafio do produtor cultural hoje é continuar mostrando que, ok, toda a tecnologia, ok, toda a performance, né, da inteligência artificial, mas nós estamos falando aqui de produtores culturais manuais. Vocês são artesãos. Vocês fazem o artesanato com a parte cultural. Desenhamos com não é as verdade? mãos, Né? Trabalhamos Desenhamos, não é com as verdade? mãos. É Né? artesanato. E continua sendo importante isso, e você continua tendo espaço, Eloir? Com certeza. E cada vez mais, na verdade. Ontem, numa reunião na Galeria Vila Rica, o Caio estava lá, o Caio Cesaro, e nós conversávamos sobre a questão do uso da inteligência artificial, como ela está pasteurizando as artes. E o que está acontecendo já há curtíssimo tempo, em pouco tempo, é uma valorização do desenho feito à mão por causa das questões do estilo de cada um. Sem dúvida. E nós não teremos retrocesso, muito pelo contrário. Ó, o vinil voltou, o CD voltou. Então, o trabalho feito à mão, com estilo, com toda essa carga emotiva que tem, a tendência é retornar com mais força ainda. Já tem editoras, eu vi pelo menos 3 anúncios nesta semana, montando catálogo de desenhistas e ilustradores, principalmente para livros infantis, porque não consegue dar a mesma vida que nós damos. Essa parte nossa racional e intuitiva que eu estava falando, nos coloca como seres privilegiados. Eu, no meu fazer, também sou um privilegiado. Se eu pegar toda a minha vida, meu filho já tem 40, minha filha tem 39, eu tenho 3 netos, ou eles foram criados com eu editando revista, ou vendendo revista, ou dando aula para ensinar a fazer revistas. Então, isso é um privilégio. E as pessoas percebendo esse tipo, querem mais contato humano. A própria inteligência artificial, nesse momento, ela rouba espaço na parte comercial. Aquela arte daquela pessoa que nunca Descartável. ela nunca iria contratar um artista para fazer aquele trabalho. Ela já estava fazendo de uma outra forma, ou usando banco de imagens, alguma outra E a diferença coisa. é clara, né, Eloy? Total. Não, igual que falaram quando lançaram o Spotify, essas coisas. Nossa, a rádio agora vai acabar. A rádio acabou? Não. A rádio tá com toda a força do mundo. Exato. É um movimento, Eu às vezes... adoro ouvir a Pai Querer, eu adoro ouvir a CBN, várias coisas legais. A inteligência artificial, eu sou produtor musical, eu já fiz trilhas para filmes, para cinema, para longa-metragem, para curta-metragem. Muita coisa na parte musical, jingles. Eu já fiz mais de 1000 jingles. O Marcão a gente já fez alguns juntos, né? Vários. Alguns. É Eu já muito fiz legal ficar no estúdio. Eu já fiz mais de 1000 jingles. Então, daí as pessoas falaram outro dia, um cara mandou assim, me pediu um orçamento. Eu falei, olha, a gente conversando, nossa, aqui como tá caro. Eu falei, você tem que ver o que... Eu não vou ser o mais barato, mas você vai ter um trabalho de qualidade. Se você quer uma coisa mais barata,
você vai ter um produto mais barato. As pessoas tendem a ter aquele tipo de comparação e com a música às vezes não comparam. A mesma coisa, você vai comprar um relógio, você tem um relógio de R$ 100 e você tem um relógio de R$ 200.000. Você tem que escolher o que você quer. Então eu acho que a inteligência artificial, ela veio exatamente como você falou, como uma coisa pasteurizada. Aí o cara chegou e me mostrou um trabalho que ele encomendou na inteligência artificial. Ele falou, Kiko, o que você acha disso? Eu falei, venha ouvir aqui no meu estúdio, que eu tenho as caixas profissionais, você vai ouvir. Ele foi lá, ele falou, não, eu entendi o que você está falando. Produz um jingle para mim, que eu vou... porque não tem a mesma, não tem a Produzir mesma para uma grande empresa de Londrina, qualidade. Não tem. produzimos o jingle e fizemos uma comparação de um e de outro. Tem uma história maravilhosa do Ziraldo. Isso ele me contou uma vez. Ele recebeu uma pessoa que queria um logotipo. E ele começou a bater papo e estava rabiscando em cima da mesa. Ele rabiscando é o jeito de falar. E o cara, não, vamos conversar, porque o logotipo é assim, assado e tal. Daí começaram a falar de outras amenidades. 15 minutos depois, o cara, tô indo embora, depois você me fala. Tá? Eu falei, não, tá aqui o logotipo. Mas você vai me cobrar tudo isso que você está cobrando por 15 minutos de trabalho? Eu falo, não, são 40 anos de trabalho. É isso aí. Os 15 minutos foi a minha isso aí agilidade, mesmo. né? Ô, Cirilo, a inteligência artificial já chegou no grafite? Vixe, já. Já, e Claro, né? assim, a gente, igual, acho que o Eloir falou muito bem ali. Eu acho que não vai substituir, a gente pode usar como uma ferramenta, mas sem deixar de ser original e, às vezes, para criar alguma ideia. Eu, particularmente, nunca usei assim para criar alguma ideia de arte ainda. Mas tem uma galera que usa para fazer print, para fazer alguma ideia, está com alguma dificuldade na hora de criar ali e às vezes acaba recorrendo. Mas nunca vai substituir. Eu acho que não tem como. Nada substitui Nada o ser humano. substitui o ser humano. É isso. Exatamente. Tem uma coisa que a Leia vai, acho que também vai pensar um pouquinho junto comigo, né? Na música, em todas as áreas de cultura, tem alguns que falam assim, hoje eu não estou inspirado. A inspiração é importante. Tem dias que você está mais e tem dias que você está menos. Só que o principal é a transpiração. Exato. Não adianta você querer, hoje eu estou inspirado, então... Eu, por exemplo, trabalhando dentro de estúdio em época de campanha política, que eu fazia às vezes... Dorme 4, dentro. 5... Olha, teve uma época no meu estúdio, não faço mais isso. Por exemplo, acho que a última foi, meu filho tem 11 anos, hoje há 11 anos atrás. O estúdio trabalhava de 8 às 6, outra equipe de 6 à meia-noite, outra equipe de meia-noite às 6. O estúdio trabalhava 24 horas. E a gente não tinha chance de, hoje eu não estou inspirado para fazer isso. A gente tinha que ir fazendo. Lembro que as coisas iam surgindo assim, eu falando com o cara, ele, olha, eu preciso de um jingle. Eu lembro que eu falando com o cara, igual você falou, eu já ia... Uma vez veio um prefeito de Nova Fátima, já no finalzinho da campanha, assim, eu falei, o cara quer um jingle agora. Aí ele interfonou, é o doutor Benedito, até pai de um amigo meu que eu fiz o jingle dele, né? Aí ela falou assim, meu pai vai aí, tal. Quem é? O doutor Benedito. Já veio... Ele descendo a escada, já veio na minha cabeça, doutor Benedito, nesse eu acredito. Quando ele chegou embaixo, eu já lancei, doutor Benedito, nesse eu acredito. E aí o jingle foi saindo assim, na hora. A gente já estava com a criação tão... Você não tinha tempo a minha inspiração. É transpiração, é conhecimento. Você tem que ter isso. Técnica, tudo. O Kiko, pra o fazer, desafio para você como produtor cultural, o nosso tema é os desafios do produtor cultural. Hoje, se você somar toda a sua experiência, o desafio ainda é conquistar o patrocinador, é conquistar o público, é ter novos projetos, é lutar contra a inteligência artificial. Faz um resumo para mim. Eu acho assim, Marcão, a primeira coisa... Pela sua ótica, tá? Tá, pela minha ótica, que pode não ser a certa. A primeira coisa, você tem que amar muito o que você faz. Você tem que gostar muito. Porque a gente não apesar de o povo sempre achar que músico, que produtor...
Você não vai trabalhar de 8 a meio-dia, de 2 a 6. Você passa o trabalho. Ontem eu trabalhei quase até 2 da manhã, 7h30 eu já estava aqui, e assim vai. Então você tem que ter muito amor, você tem que gostar. Então não é, ai, que difícil, eu vou ter que fazer isso. Você tem que ter uma paixão muito grande. O dinheiro é consequência de todo o trabalho. Você não pode botar o dinheiro na frente. Se você botar o dinheiro na frente, não vai acontecer. Entendeu? O primeiro festival que eu fiz, eu já tinha BMW como patrocinador, eu tinha Heineken como patrocinador, eu tinha Teixeira Osma ainda, querido Marco Osma, como patrocinador. A gente trouxe grandes nomes, todo mundo achou que eu ganhei um monte de dinheiro. Eu tinha um dinheiro na poupança guardado, meu e da minha esposa, que a gente ia para Chicago. Era um dinheiro, como se fosse hoje, assim, uns 80 mil. Eu enfiei inteiro no festival, enquanto todo mundo pensou que eu tinha Você investiu, gastado, você investiu. que eu tinha ganhado um monte de dinheiro. Eu fiquei quieto, não falei nada para ninguém. Aí minha mulher falou assim, e aí, como foi? Eu falei, usei todo o nosso dinheiro da poupança. Ela falou, nossa, você teve prejuízo? Eu falei, não, investimento. No segundo ano, a coisa já começou. E aí vem assim, aí tem altos e baixos. Teve o 8º ano, que já estava no 8º ano, as pessoas falam, não, o festival já está Tá consagrado. consolidado, né? Não tem essa consolidação. Você tem que ir atrás, você tem que estar, você tem que apresentar um material bem feito, uma prestação de conta onde estava o dinheiro do patrocinador. Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje em dia é você fazer a coisa certa na hora certa. Esse que é o grande lance. Tá. O desafio hoje, então, é amar muito, investir muito e, principalmente, trabalhar constantemente no projeto. Transpiração, você fazer tudo do melhor forma possível. Eu acho que assim você se esmerar para você tem que agradar ao mesmo tempo o público, tem que agradar o patrocinador, você tem que agradar os músicos, você tem que as pessoas saem de Londrina falando de mim. Se eu chegar em Chicago hoje, eu vou ter 30 pessoas que me conhecem e 30 pessoas que me procuram. Hoje é todo dia chegando e-mail de pessoas querendo participar do festival. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque nós temos ainda mais considerações finais no último bloco, com desafios de um produtor cultural, Iléia Ferraz, Eloir Pacheco, Kiko Josolino e Vinícius Cirilo. Posso fazer um convite rapidinho, Já. sem te cortar? Hoje a gente está fazendo a abertura oficial do Festival Blues de Londrina, lá no Empório. Entre nas nossas redes sociais, Festival Blues de Londrina, um show muito legal chamado Mulheres. 9h30 da noite. Tem lugar ainda para ir? Tem mesa ainda. Ah, que maravilha. Hoje, então, mais uma vez, repete. 16º Festival Blues de Londrina, no Empório Guimarães, o show Mulheres. Entre nas nossas redes sociais, lá tá tudo escritinho, tem link, tem mesa, solicite seu mapa de mesa e vai ser uma noite linda, 21h30. pontualmente. Estaremos lá. A gente já volta. Muito bem, nós estamos de volta aqui com os nossos convidados especiais, a Iléia Ferraz, o Eloir Pacheco e o Vinícius Cirilo. O Kiko teve que se ausentar porque hoje é um grande evento e nós estaremos juntos lá no Empório Guimarães, 9h30 da noite, para apreciar a abertura de mais um grande festival. Cirilo, desafios, suas considerações para um produtor cultural na sua área. Vamos lá. Bom, eu acho que os maiores desafios nossos é encontrar, falo das minhas vivências, encontrar pessoas que estejam no mesmo pensamento, na mesma direção. Então, há 4 anos que eu estou lá nesse espaço que a gente criou lá, já rodou 4 ou 5 pessoas. E hoje só está eu e mais um artista, que é o Corneta. E a gente se dá super bem, porque a gente está realmente na mesma visão. E eu acho que o desafio maior nosso lá é esse, encontrar pessoas que queiram fazer aquilo que a gente também está fazendo, que queiram divulgar a arte, que queiram fazer coisas diferentes na cidade de Londrina, que queira pagar o preço para ter um espaço, porque ter um espaço hoje, cara, é só gasto. Eu não consigo que o meu espaço lá, hoje, falando que ele se pague totalmente. Eu não consigo. Então, eu estou dando a cara a tapa e eu estou investindo. Eu estou gastando um dinheiro a mais com o pensamento de que, futuramente, daqui a um tempo, eu vou ter um retorno disso. E sempre galgando, tentando galgar coisas melhores.
E eu acho que a grande dificuldade é essa, encontrar pessoas. Eu tenho encontrado pessoas para me ajudar mais fora do grafite do que próprio dentro do grafite. Então eu tenho me ligado um pouco nisso. Né, nesse tempo que eu estou mexendo com isso, eu tenho procurado me aproximar de pessoas que já escrevem projeto, para mim aprender como que escreve um projeto. Tenho tentado estar mais perto de pessoas que já estão envolvidas em coisas maiores, em outro nicho, em outra área, que não seja o grafite em si, mas que eu vou conseguir pegar aquele conhecimento e transferir para aquilo que eu quero. Então é isso, né, eu troco ideia com o Eloir, às vezes o Eloir já foi lá no espaço, e a gente sempre troca essa ideia também. Então é um cara que eu posso contar e ele pode contar com a gente, e é um cara que eu aprendo, de conversar com ele eu aprendo, de conversar com o Marcão eu aprendo, de conversar com outras pessoas eu aprendo. Então, eu acho que é isso. O meu maior desafio hoje eu vejo que é isso. É encontrar pessoas que vai somar com aquilo que eu tenho pensado e eu também somar com aquilo que a pessoa tem pensado. Endereço de onde você está. Hoje a gente está na rua Riachuelo 394. É uma casa que é o nosso estúdio, é o Beco House lá, é um estúdio / galeria. E a gente vai, a partir do meio do ano para frente, começar a aplicar oficinas lá. A gente está com uma parceria aí. Dando tudo certo, a gente vai aplicar oficinas para crianças de grafite, de arte. E o espaço, é um espaço bacana, é um espaço que tem possibilidades de alguns eventos pequenos ali, mas que tem muito potencial para a gente fazer várias coisas ali. E é isso. Legal. Seu contato. Meu contato pode ser pelo WhatsApp ou Sim. pelo Instagram. @cirilo.arts, Cirilo com 2 L. E meu WhatsApp, que é o 98488-8234. Mais uma vez. 98488-8234. Muito obrigado. Eloir Pacheco, suas considerações finais e seus grandes desafios, meus amigos. Eu acho que eu já enfrentei todos os desafios, mas não tenho certeza. Tipo isso, né? A ideia de produção cultural é o fazer, a tentativa e erro, tentativa e acerto. Cada evento é um evento, como a Ileia colocou, e eu acho assim, ficar esperando ter experiência sem a realização não acontece. Só que isso, a experiência não invalida a pesquisa, o estudo, o planejamento, que é muito importante. E eu percebo que algumas pessoas têm essa dificuldade, colocam, pela minha falta de experiência, eu fiz o que podia ser, mas no final tudo deu certo. Essa ideia de tudo deu certo no final é muito complexa também. Então, eu sugiro o fazer. História em quadrinhos, por exemplo, que é a minha praia total, minha especialidade, ela é uma arte reprodutiva. Se eu não imprimir, se eu não tirar uma xerox, se eu não fizer um fanzine, se eu não distribuir, eu não vou saber a aceitação do público, de que maneira eu vou estar distribuindo isso e chegando até a mão do meu leitor. A forma impressa está voltando com muita força também, não que eu despreze, eu tenho muito material de forma digital, liberado para leitura gratuita, inclusive na internet, é só procurar Escorpião de Prata, Eloir Pacheco, que vai encontrar material meu à disposição. Mas o fazer, a reprodução, é uma tentativa e acerto, uma tentativa e erro. Eu sei de várias situações em relação a tudo isso. Atualmente, eu estou em vários projetos, dando oficinas, dando aulas, dando mentoria gratuitas de produção de histórias em quadrinhos. Um deles, sempre estou na biblioteca, fazendo o meu trabalho ali, e agora a gente acertou com a Casa da Vila para fazer encontros. No próximo sábado, dia 2 de maio, às 14 horas, um encontro para desenhistas e roteiristas que queiram debater a produção de histórias em quadrinhos, das 14 às 16 horas. Minha agenda no segundo semestre está bastante complexa. Eu estou indo para a USP em agosto, apresentar um artigo. Vou participar das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que é a 10ª edição. Tem também, nessa parte, o Demosul, que eu vou participar de uma feira que nós estamos organizando. Vai acontecer também no mês de setembro. Saindo do mês de setembro, eu volto para São Paulo, que vai ter
SP Gibi Fest. E eu vou participar com um coletivo de lá com mais 7 desenhistas, lançando uma revista nova do Escorpião de Prata. Para me encontrar é pelas redes sociais, @Eloir, com Y, Pacheco Oficial. Cara, você é incansável. Isso que você é um menino, né, cara? Você tem a mesma idade do Cirilo, tá tudo certo, né, Tá cara? tudo bem. O teu filho tá com quantos anos? Meu filho fez 40. Você tem quantos anos, Cirilo? Eu tô com 31. Aí, que maravilha. Essas gerações se encontrando. E aí, Ileia, obrigado pela sua presença, seus principais desafios e considerações finais. Pois é, o nosso grande desafio é o teatro municipal. Isso, né, é algo, eu me lembro que na década de 70, a minha mãe participou da primeira reunião da comissão pró Teatro Municipal de Londrina. Isso foi década de 70. E eu me lembro dessa reunião que houve. Veio um tenor profissional do Rio de Janeiro, fez a abertura, era uma série de discussões, e ele se apresentou quando a gente não tinha aqui o Ouro Verde, tinha o teatro ali da JK, hoje é Unifil, né? Era o teatro que a gente usava. E eu acho que falta ainda muito espaços culturais que não, hoje, felizmente, a gente não precisa ter um espaço, no caso, é lógico, o teatro é uma coisa, agora a gente tem que estar em outros espaços, e com essa vantagem de que você, se você tiver uma caixa preta, você consegue montar algo, colocar pessoas ali, sentadas em cadeiras ou almofadas ou no chão, e consegue fazer um espetáculo. Então, tem a falta de espaços culturais para todos os eventos, para todas as modalidades. E eu queria contar aqui, dá tempo, né, uma coisinha assim muito legal, que eu fui ao balé de Moscou pensando, né, nossa, vamos ver. Gente, os nossos balés aqui são maravilhosos, porque eles tinham muita técnica, foi legal, mas faltou aquilo, o amor, a emoção. Então, aqui, Londrina não deve nada para ninguém de fora. Como exemplo, seu contato, Ileia? Meu contato é ibravissime.londrina.org. É o nosso site da Ibravissime. Muito bem, amigos, estivemos hoje aqui com os desafios de um produtor cultural, mas muito mais um reconhecimento, uma prestação de homenagem a todos vocês, né, grandes artistas, Ileia Ferraz, Eloir Pacheco, Kiko Josolino e Vinícius Salles Cirilo. Meu muito obrigado ao carinho, à atenção de todos vocês. Não se esqueçam que, com toda certeza, Deus há de nos abençoar e estaremos juntos semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até semana que vem.